Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma perspectiva do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, em áudio ou em vídeo, onde estiver disponível, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, basta mandar uma mensagem através da caixa de comentários do Spotify ou através das minhas redes sociais, @Rodrigo James, no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James do Blue Sky, através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, e através do YouTube. Comente aí no YouTube, caso você esteja ouvindo esse episódio ou vendo por essa plataforma. Não deixe também de seguir a minha newsletter chamada Mala. A Mala é uma newsletter que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados, com uma curadoria de notícias pensadas e tudo mais que envolve cultura pop, cinema, séries, música e entretenimento em geral. A Mala e esse podcast fazem parte do mesmo núcleo de produção de conteúdo independente. É muito importante, nesse momento em que estamos com uma estafa de redes sociais, os algoritmos não entregam o que a gente quer, sem falar nos portais que perderam toda a sua relevância para as IAs. Muito importante que a gente apoie projetos de produção de conteúdo independente que chegam sim até você como uma newsletter e a tiracolo este podcast. Para você conhecer e apoiar e assinar a Mala, basta ir até o malanewsletter.substack.com ou acessar aí as minhas redes sociais, que você vai encontrar o Linktree com o link dela por lá. E por fim, eu tenho sempre que saudar os ouvintes da 98 News, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Belo Horizonte, filha caçula do grupo que já comanda a 98 FM e a CDL FM, as três rádios das quais eu faço parte aqui em Belo Horizonte, em todo o Brasil e no mundo via internet. Esse podcast é veiculado na 98 News, 98,7 FM de Belo Horizonte, todos os sábados ao meio-dia e domingos às 8 da manhã, em áudio ou em vídeo, onde estiver disponível. Agora sim, vamos falar de Anemone, filme que marca o retorno às telas do grande Daniel Day-Lewis. O principal motivo que me levou a assistir esse Anemone, que eu tive que conferir a pronúncia, é Anemone, mas a gente vai aportuguesar aqui e falar Anemone, foi, claro, Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis havia abandonado a carreira cinematográfica, de certa forma aposentado, depois de Phantom Thread, Trama Fantasma, filme do Paul Thomas Anderson, e que eu acho um dos melhores filmes do Paul Thomas Anderson. Isso é apenas um parênteses, mas um grande parênteses, porque para mim, naquele momento, o Daniel Day-Lewis até já tinha dito que iria se aposentar, que aquele poderia ser o seu último filme, e que último grande filme. Para mim, se ele tivesse parado ali no Trama Fantasma, teria se aposentado no auge da sua performance, no auge da carreira, digamos que teria que se aposentado para cima. Ele não precisaria realmente ter feito nada. Claro que os fãs, assim como eu, você aí, tantos vocês aí devem ser fãs do grande Daniel Day-Lewis, para mim um dos maiores atores da história do cinema. Claro que os fãs ficaram órfãos, eu gostaria muito de ver Daniel Day-Lewis em muitos outros filmes e eu fiquei muito triste quando ele disse que iria se aposentar. Eis que surge a notícia que ele iria abandonar a aposentadoria, né? Se é que isso existe, e voltar a filmar agora sob a batuta de seu filho, Ronan Day-Lewis. E os dois juntos escreveram o roteiro desse Anemone. Anemone é um filme de 2025. Ele foi exibido, acho que no Festival de Sundance de 2025, ou seja, já tem mais de um ano que esse filme foi exibido, teve as suas primeiras exibições e ele demorou muito para chegar ao Brasil,
Até porque o filme não fez sucesso nenhum de bilheteria, passou completamente desapercebido e também não fez sucesso de crítica. Vocês podem aí procurar as críticas de Anemone que vocês encontrarem aí fora e vocês vão perceber que as críticas foram todas bem ruins. Não é que foram bem ruins, elas foram muito no sentido de um filme mediano e muito no sentido de Daniel Day-Lewis não precisava ter voltado para fazer isso. É claro que a gente entende o porquê de ele ter voltado. E ele mesmo fala isso, ele disse em entrevistas que Phantom Thread, Trama Fantasma, sim, teria sido um grande último filme dele, mas como recusar um convite do próprio filho para interpretar o papel principal em um filme e escrever no roteiro com o filho? Eu acho que aí tem questões muito maiores que não cabe a nós até elogiar ou até recriminar o que ele está fazendo. É um pedido do filho, é um trabalho em família. A gente não tem como medir, não tem como dosar, não tem como achar um denominador comum, não tem como criticar o que o Daniel Day-Lewis fez. Claro, ele ia atender o pedido do filho. Quem não faria isso? Você viraria para o seu filho e diria que não ia interpretar e recusaria o papel no filme de estreia do seu filho na direção? É claro que a grande maioria de vocês, e eu também, não teria como fazer isso. E aí a gente chega nesse Anemone. O que eu entendi de Anemone? E é engraçado que eu tô com ele muito fresco na cabeça, eu assisti hoje, algumas horas atrás, e resolvi já gravar esse vídeo. Anemone é uma história bem simples. Se a gente for trocar em miúdos, sim, eu vou botar aqui o aviso de spoiler, porque sim, eu vou dar alguns spoilers. Então, roda aí o avisozinho de spoiler. Spoiler! Anemone é um filme que tem uma estrutura bem simples, mas ele vai puxando braços complexos. O principal braço complexo dele é a narrativa. Quando eu digo complexo, é que foge dessa simplicidade. Então a narrativa é uma narrativa que muita gente vai achar lenta. E isso não tem como a gente negar. Talvez seja um dos motivos principais porque o filme não está agradando, não agradou tanto. Aliás, falou-se num determinado momento que o Daniel Day-Lewis poderia ser indicado ao Oscar de melhor ator por esse filme. Acho até que a performance dele é digna de ser indicado ao Oscar, mas a gente sabe como é que essas coisas funcionam. O filme tem que acontecer, tem que ter uma campanha, não é simplesmente ter uma grande performance para um ator ser indicado ao Oscar. A gente pode aqui enumerar várias grandes performances, não só esse ano, essa temporada, 25, 26, mas como outras grandes performances ao longo da história do Oscar que não foram indicadas para o Oscar porque os filmes não aconteceram. E eu acho que Anemone e essa performance do Daniel Day-Lewis entraram nesse limbo de filmes que foram esquecidos e a gente consegue entender. É um filme muito lento. É um filme que tem 2 horas e pouco e, para vocês terem uma ideia, logo no início tem uma sequência ali que deve durar uns pouco mais de 10 minutos, completamente em silêncio, só com trilha sonora, né, que é a sequência que um irmão parte para encontrar o outro. Eu vou chegar lá na história. Essa é uma sequência até muito bonita, e aí tá para mim tá o grande mérito do filme. O filme é muito bonito, tem uma fotografia muito bonita, uma paleta de cores muito bonita, muito bem pensada, que eu acho que tem a ver com o clima do filme. Então nisso acho que a família Day-Lewis, ou mais especificamente o Ronan Day-Lewis, acertou na paleta de cores, acertou em dar esse tom meio azulado em determinados... Na grande maioria do filme é um tom meio azulado. Então isso para mim é um acerto. E a presença da trilha sonora, às vezes ela é acertada, às vezes não. É uma trilha sonora moderna, uma trilha sonora que nem tem tanto a ver com a grande maioria do filme. O filme quase que mais da metade do filme se passa ali naquelas paisagens idílicas da Irlanda, no meio do mato e tal. Então às vezes a trilha sonora nem tem tanto a ver com isso e pode incomodar algumas pessoas, mas eu acho que o visual do filme e essas escolhas do Ronan Day-Lewis até
até colocar um filme numa outra categoria, porque o fato é que é uma história bem simples. Eu posso resumir a história do filme inteira aqui para vocês, já avisei que tem spoiler, vê se vocês concordam comigo. Um irmão que assume a paternidade de um filho de um outro irmão, que teve casa com a mulher, assume a paternidade do filho, porque o outro irmão abandonou a mulher quando grávida e foi viver nas montanhas. Ele parte então para encontrar esse irmão, que é o personagem do Daniel Day-Lewis, porque o filho está passando por um momento difícil. E lá eles têm esse momento entre irmãos, muito poucas rusgas, mais um momento de reconexão. Mas na verdade o que ele foi fazer lá é chamar ele na chincha, tipo, volta porque você nem conhece o seu filho, você abandonou sua família, né? Hoje eu tô casado, eu assumi essa paternidade, mas você precisa porque o seu filho tá indo pro mesmo caminho que você. E aí a gente vai entendendo todo o passado do personagem do Daniel Day-Lewis, que ele se alistou no exército e comete um crime de guerra, né, considerado um crime de guerra. Ele mata um adolescente que estava, na verdade, quase morrendo ali, mas ele mata, é descoberto, então isso vira um crime de guerra, então isso afrouxou um pouco o parafuso da cabeça dele, ele não teve cabeça para ficar ali com a mulher grávida e tal, e foi embora, nunca mais voltou, não conheceu o filho, e o irmão acabou assumindo, e aí ele chama o irmão na chincha para voltar com ele e se dar ali com o filho, conhecer e tentar botar o filho no caminho. Essa é toda a história do filme. Não é a sinopse do filme, é toda a história do filme. E aí o filme é recheado, sim, de poucos, porém valiosos diálogos que envolvem o passado dos dois irmãos. Um monólogo, inclusive, maravilhoso do personagem do Daniel Day-Lewis, que é o Ray, em que ele conta o encontro que ele teve com um padre que abusava dele quando ele era criança. É um monólogo, assim, deve ter, sei lá, uns 10 minutos de monólogo. É um monólogo maravilhoso. E então a gente vai vendo, através desses monólogos, através de diálogos dele com o irmão e até da dinâmica dele com o irmão, a gente vai entendendo um pouco aquela história familiar e vai entendendo também o que aconteceu com esse personagem do Daniel Day-Lewis quando ele foi pra guerra. Ele mesmo conta essa história toda. Então, assim, o filme é recheado desses diálogos barra monólogos, e através disso a gente vai construindo esse quebra-cabeça e entendendo toda aquela dinâmica familiar. O que eu achei no final das contas de Anemone? Eu disse toda a história do filme aqui pra vocês, não é a sinopse do filme, é a história do filme. Então é um filme bem simples, com um final super previsível, e o que sobra são exatamente esses bons diálogos, essas dinâmicas. Uma coisa bacana é a dinâmica dos dois irmãos, que a gente, num princípio, até imagina que eles têm uma rusga e vão se pegar. Tem até uns momentos ali em que eles começam a brigar e tal, mas são dois irmãos que não se conectam há muito tempo e vão se reconectar, e isso é uma coisa bacana e bonita do filme. Tem um lado de masculinidade muito gritante, aí um lado de masculinidade de um homem que vai pro exército e eles brigam e vão lá matar, é a guerra da Irlanda, tá? E vai lá pra matar, esse tipo de coisa. E tem a questão moral do filme. Então, será que o fato dele ter ficado com a cabeça baratinada, com um parafuso a menos na guerra, será que os horrores da guerra justificam o que ele fez com a família? Ele não viu o filho nascer, abandonou a mulher grávida, com a grávida do seu primeiro e único filho, porque não dava conta de lidar com essas questões. E tem uma cena muito bonita entre o filho, agora adolescente, e a mãe, que é vivida pela ótima, sempre ótima, eu adoro, Samantha Morton. Tem um diálogo muito bom entre os dois, em que ela tenta justificar para o filho, ela senta com ele e fala: a gente nunca conversou sobre seu pai. E ela tenta justificar para ele, contando toda a história dele com a guerra, o que aconteceu e tal. E ele vira para ela e fala simplesmente: mas ele abandonou a gente. Então essa é a questão do filme, essa é a questão moral do filme. Se uma coisa justifica a outra, e aí não cabe a mim aqui analisar, se dizer que sim ou que não. Isso é de cada um vai assistir ao filme e decidir
se acha que uma coisa justifica a outra, se realmente o fato dele ter abandonado por conta das agruras da guerra, né, se isso se justifica ou se não. Apesar disso, ele tinha que ter ficado, porque é um filho. Né? Cabe a você, não cabe a mim aqui decidir se tá certo ou tá errado, é o que o filme nos propõe, e sim, é isso que o filme nos propõe, mas de novo, é uma história muito pequena, muito enxuta, e que tem um final que eu não vou levar não vou detalhar ele aqui, que quando terminou, eu tava até assistindo com a minha namorada, eu falei, eu levaria esse filme para outro lado, porque para mim ficou óbvio demais, tava na cara que isso ia acontecer, né? O filme foi sendo recheado, construído, a gente foi ali entendendo toda aquela história familiar, toda a dinâmica familiar, e no final, assim, é isso mesmo que todo mundo achava que ia acontecer. Muita gente pode dizer que são os meios que justificam os fins, então o fim não era exatamente, não interessa tanto como o filme ia terminar, mas sim a construção do personagem, sim a construção de toda essa história. Eu acho até que esse é um argumento que, beleza, eu posso até aceitar, mas ao mesmo tempo, eu acho que a construção do personagem, ela implicaria já nesse final, e para mim seria uma construção até muito mais rica caso o final fosse outro. Eu, por exemplo, daria um final completamente diferente para tirar o filme da zona de conforto, porque no final das contas, apesar de toda a fotografia, apesar de toda a direção, o Ronan até se esforça na direção, se esforça na fotografia, é um filme que fica dentro de uma zona de conforto do cinema, ele não sai dessa zona de conforto, não tem um conflito maior, não tem uma outra questão além dessa. Então, assim, acho que é um filme bem mediano, né, que deu para vocês entenderem que tem um lado muito bom de estética, porém tem uma história que eu não vou dizer banal, que eu acho que banal é uma palavra muito forte, mas tem um lado, a história do filme é uma história corriqueira, é uma história 3 estrelas, já vou aqui adiantando que eu vou dar 3 estrelas para esse filme. Agora, é um filme que se justifica você ir ao cinema para assistir esse filme? Acho que sim, pela fotografia do filme, pela Irlanda, maravilhosas, as imagens da Irlanda muito bonitas. Engraçado que eu estava comparando até com uma imagem do fundo de tela do meu computador aqui, que parece muito com a Irlanda, e eu estava comparando isso e vendo, olha, uma coisa parece até com a outra. Então justifica você assistir no cinema numa tela grande por conta disso. Agora, é claro que 90% das pessoas vão assistir esse filme porque tem um cara chamado Daniel Day-Lewis que, por favor, não pare de filmar. Volte a fazer cinema, não pare de fazer cinema, continue fazendo cinema, porque é um dos maiores atores vivos que a gente tem. E eu mencionei esses monólogos, e são monólogos impressionantemente bons, que só um ator... Olha, esse filme sem o Daniel Day-Lewis seria um filme absolutamente de segunda prateleira. A gente não ia... Sabe quando você chegava na locadora de vídeo, na década de 90, década de 2000, e os filmes ficavam lá embaixo, assim, perdidos na prateleira? Seria um filme de segunda prateleira, que esse filme ia ser lançado na locadora de vídeo, muita gente nem ia saber, ele ia passar completamente desapercebido, e de repente alguém ia pegar esse filme e assistir e falar, ok, uma historinha interessante aqui de um diretor que é o filho do Daniel Day-Lewis, mas como tem ele, vale a pena. Tudo que tiver o Daniel Day-Lewis vale a pena você dar um play, você ir ao cinema assistir, porque é um ator muito acima de quase todo mundo que a gente tem hoje. Não é à toa que a gente está aqui falando de Oscar, de Agente Secreto. Eu vi uma entrevista do Kleber Mendonça, agora na campanha de divulgação do Agente Secreto, que perguntaram para ele com qual ator de Hollywood ele gostaria de trabalhar. Ele foi categórico, o primeiro, Daniel Day-Lewis. Então, assim, eu gostaria muito de ver o Daniel Day-Lewis participando de um filme do Kleber Mendonça. Acho que não tem possibilidade de isso acontecer, mas assim, eu gostaria de ver o Daniel Day-Lewis mais participando de qualquer filme, de qualquer diretor, de qualquer história, até do próprio filho, quem sabe ele vai fazer mais um filme com o filho e tomara seja melhor do que esse Anemone. Mas assim, vá ao cinema para assistir o grande, se não for por nada mais,
pelo menos para prestigiar o grande Daniel Day-Lewis, que, por favor, não fique mais 8 anos? Acho que 8 anos sem filmar nada. Por favor, Daniel Day-Lewis, continue nessa toada. Não demore mais 8 anos para fazer um filme. Então é isso. Esse foi meu episódio de Anemone, que estreia nessa semana, pós-carnaval, no Brasil. E eu queria saber o que você achou. Me conta, você assistiu, não assistiu? Deu para interessar? Eu fiz uma boa... Eu vendi o filme bem para você? Me conta que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe, basta mandar uma mensagem através da caixa de comentários aí do Spotify ou através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure aí como Rodrigo James do Blue Sky, e finalmente através do YouTube. Comente aí no YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. O Meninos Eu Vi volta na semana que vem com mais episódios inéditos, com mais dicas de filmes, de séries, com mais dicas do que ver, do que ouvir no universo do audiovisual. Um grande abraço e até lá!